Nem todo abuso é físico. Às vezes você está sofrendo abuso psicológico e ainda não entendeu. Eu tinha 11 anos na época e foi uma época em que não se falava muito sobre intimidade ou sobre sexo com as pessoas, menos ainda com os filhos ou dentro de casa. Eu me lembro que quando eu menstruei pela primeira vez foi na escola e eu entrei em desespero porque eu não sabia o que era. E por que será que aquilo estava saindo de mim? Me tranquei no banheiro e chamaram uma professora que me ajudou e me explicou do que se tratava. Quando eu cheguei em casa e contei para minha mãe, em vez dela me acolher, ela simplesmente me disse: agora, se você não aquietar o facho, você pode engravidar. E eu não quero uma mãe solteira dentro de casa. Poxa, agora que eu menstruei e posso engravidar, então o caso é mais sério do que eu imagino. Minha mãe sempre foi muito rígida. Ela era cristã de uma igreja bem tradicional. Quem é evangélico vai entender do que eu tô falando. Então, praticamente cresci na igreja, mas era proibido falar de muita coisa na época ou questionar qualquer decisão que era tomada pelos pais. E eu, por ter sido criada muito presa, quando tinha oportunidade, saía mesmo. Mas eu também não aconselho ninguém que o faça, até porque um erro não justifica o outro. Uma vez escondi um rapaz dentro de casa. Minha avó encontrou e a minha mãe quase me matou de tanto bater. Mas com o susto, a minha avó quase morreu também de infarto. Os anos se passaram, minha mãe casou outra vez. E o meu padrasto tinha mais 2 filhas e a mais nova chegou a morar com a gente. Mas o meu padrasto era estranho. Ele falava umas coisas que na nossa cabeça eram assuntos de adultos. Afinal, não se falava muito também sobre esse assunto dentro de casa, mas ele falava com a gente como se fosse normal. E depois vinha a famosa frase: não conta para sua mãe, senão ela vai te bater. Até que com o tempo ele começou não só a falar, mas a mostrar também como se fazia com revistas de adultos, se é que você me entende. E perguntava se sentíamos alguma coisa ao ver aquelas cenas. Depois ele começou a pedir para mostrarmos os seios para ele ver se estavam desenvolvidos, ele dizia. E quando ele olhava mesmo por cima da roupa, ficava se esfregando. Como não falávamos muito sobre isso, não víamos maldade nas perguntas e tal. Até que ele começou a pedir para que a gente mostrasse a nossa parte íntima, para ver se já havia pelos. E às vezes respondíamos que não, sem mostrar nada. E ele abaixava a calça para mostrar como iria ficar quando os pelos crescessem. Gente, que absurdo. Que era pra gente olhar e tocar se quiséssemos, porque ficaria daquela forma. Mas sempre vinha a famosa frase: não conta nada para sua mãe, senão ela não vai acreditar em você e você vai apanhar. Até que um dia ele nos levou na represa e lá entramos só com a parte de cima e de calcinha mesmo. Mas nós não víamos maldade, porque ainda nos achávamos bem crianças. Brincávamos de boneca, carrinho, soltávamos pipa, brincávamos de carrinho de rolemã e foi assim até os 17 anos. Quem cresceu no sítio vai entender o que eu estou dizendo. Era uma infância completamente diferente de agora, aonde as crianças se desenvolvem muito rápido. Só que quando ele entrou na água, ele tirou a cueca. E não tínhamos percebido. E quando ele nos jogava de dentro da água brincando, ele ficava se esfregando em nós. Foi então que decidimos sair da água e a minha prima, quando percebeu, ela tentou correr e quase se afogou. Foi então que eu tomei coragem e resolvi contar para minha mãe. E, para surpresa de ninguém, ela não acreditou em mim. E muito menos na filha dele, dizendo que tinha certeza que ele não faria uma coisa dessa. E me proibiu de falar nisso de novo e nunca mais falamos. Esse assunto morreu ali. Porém, depois disso, ele também nunca mais se aproximou de nós. Às vezes ele falava uma coisa ou outra, mas agora eu já namorava e ele tinha receio.
A filha dele foi embora depois do que aconteceu e mal vinha nos visitar. Só a filha mais velha que aparecia às vezes. Só que ela sabia exatamente como era o pai dela, mas ela também sabia colocá-lo no lugar dele. Ela aprontava pra caramba, então era como se fosse uma troca de favores. Ela não conta nada e ele também não. Hoje eu sou mãe e fiz questão de que minha filha soubesse que poderia e pode falar comigo sobre qualquer coisa. Expliquei para ela tudo que nunca explicaram para mim. Eu nunca deixei sobre os cuidados de ninguém, graças a Deus, né, gente? Levava ela para o trabalho comigo e depois a matriculei em 2 escolas. Eu deixava de manhã em uma escola e na hora do meu almoço, às vezes eu nem comia, mas eu ia buscá-la e deixava em outra até a tarde, no horário em que eu saía do trabalho. Valeu a pena, pois diferente de mim, cresceu estudiosa, acumula muitos prêmios, troféus, medalhas, faz biomedicina e o mais importante, é a minha melhor amiga. Aqui não estou falando de religião, mas cuidado, pois em todas elas tem os bons e os ruins. Falo isso porque minha mãe e meu padrasto eram de uma igreja evangélica. Eu ainda sou e vou na igreja, porque uma pessoa ruim não anula todas as outras pessoas boas. Gente, é muito importante e é muito bom ouvir isso. Porque o que eu vejo de pessoas comentando em outros vídeos, de pessoas que eu acompanho aqui, criticando todos os evangélicos, criticando todos os pastores, criticando todas as igrejas. E na verdade, como essa pessoa mesmo falou, existem pessoas boas e ruins em qualquer religião. Não importa como você exerce a sua fé, mas ela tem que ser firmada em Cristo. Ainda sou cristã e vou numa igreja, porque uma pessoa ruim não anula todas as outras pessoas boas. Minha mãe, bom, hoje ela descansa no Senhor e ela sempre foi, para ela, ele sempre foi um bom marido. Ele cuidou e se dedicou a ela até o fim, pois a minha mãe teve câncer e ela precisou de cuidados. E ela faleceu. E ela faleceu acreditando nessa postura de bom homem que ele se mostrou para ela. Poderia ter sido melhor, poderia estar contando uma versão de um padrasto igual que a minha filha tem, que inclusive o chama de pai, já que o pai mesmo renegou a sua própria filha. Se eu não tivesse me atrevido a contar para minha mãe, apesar dela não acreditar em nós, foi libertador. Foi a minha porta de escape e foi pensando em como eu queria ser protegida que protegia minha filha. De uma forma, contar a verdade me protegeu também, pois poderia ter sido muito pior e a história a ser contada aqui hoje seria de uma forma diferente. Como muitos casos que vemos por aí. Eu quis contar a minha história porque é libertador para mim e que seja para você também. Que seja para que você tenha diálogo com seus filhos, que eles possam ter respeito e não medo de te falar alguma coisa. Porque o abuso não começa no toque, começa quando o outro se acha no direito de ameaçar você. Então que seus pequenos saibam que você vai estar sempre aí por eles e para eles. Obrigada pelo espaço de poder falar sobre a minha história e muito sucesso ao canal. Gente, eu que quero agradecer pelas histórias que estão chegando aqui para mim. Eu ainda, gente, tô tentando ler a história, decorar para trazer de uma forma diferente aqui para vocês, mas eu nem sempre tô conseguindo, porque eu também tô passando por alguns problemas pessoais, então quero pedir desculpa pela forma que está sendo contada aqui. Eu não tenho computador, eu não tenho notebook, eu só trabalho com um celular e um celular simples. Então, o que eu faço? Eu recebo, eu escrevo e conto a história aqui para vocês, tá? Eu espero que vocês entendam por enquanto e gostem desse formato e conforme o canal for crescendo, eu consiga trazer para vocês de uma forma mais didática aqui no canal as histórias que chegarem para mim,
tá bom? Então eu quero agradecer muito pela confiança, quero agradecer a todos vocês que estão chegando no canal. Gente, já somos quase 100 pessoas, eu tô muito feliz. Aí você pode dizer assim, nossa, mas só 100. Gente, são 100 pessoas. São 100 pessoas que estão nos apoiando, são 100 pessoas que estão assistindo os meus vídeos, são 100 pessoas que decidiram me dar uma chance aqui no canal. E para mim isso não tem preço. Então eu quero agradecer muito por tudo. E eu quero dizer para você que se você está passando por uma situação parecida com essa, falar sobre o assunto vai te libertar. Falar sobre o assunto vai te ajudar a absorver melhor para você que de repente está assistindo essa história, que está fazendo parte do nosso canal. Eu quero dizer para você que se você está passando por algo parecido com isso, ainda tem uma porta de escape, ainda tem solução. E muitas das vezes, para que você consiga se libertar do que está acontecendo com você, falar é o primeiro passo. Não viva embaixo de ameaças, não viva embaixo de opressão. Procure alguém da sua confiança, fale sobre o assunto. Muitos pais, eu sei, são rígidos, são diferentes, mas existem outros que você pode ter certeza que o seu medo é infundado e eles vão apoiar você. Eu espero de coração que você possa ser curado de tudo aquilo que só você e Deus conhece e que essa libertação ela chegue de uma forma que te surpreenda e você consiga reerguer a sua vida, consiga erguer a cabeça e continuar caminhando e buscando algo melhor para você. Eu quero te dizer uma outra coisa. Jesus, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta. Então, que Deus ele possa encontrar você no seu melhor e no seu pior momento, porque Ele é um Pai que está disposto a te ouvir. Obrigada, gente, por tudo. E com isso, eu quero agradecer de coração o apoio de vocês e que eu consiga dar voz para mais pessoas aqui no canal. Fiquem todos com Deus e lembrando sempre, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom.